E o Ozempic emagrece quantos quilos por mês? Aí você foi ao seu médico, você precisa emagrecer, fez exames, seu médico indicou para você o Ozempic, você vai iniciar, está na maior expectativa, precisa perder 15 quilos. E aí, quanto tempo você vai levar para perder esses 15 quilos? Você está aí curioso ou curiosa para saber quantos quilos o Ozempic é capaz de emagrecer em um mês. E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer. Olha, pessoal, essa informação ela tem que vir com dados, tá? A gente tem que ter as evidências científicas para afirmar as coisas na medicina. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. E esses dados, eles vêm a partir de um grande estudo que foi feito em 2021 e que deu respaldo para que se utilizasse a semaglutida injetável como tratamento para obesidade em pessoas que não têm diabetes. E aí a questão: usar o Ozempic para quem não tem diabetes e que precisa emagrecer. A partir de 2021, com esse estudo que foi feito, nós temos sim evidência científica para realizar essa conduta. A questão aí é, o estudo trouxe, além da confirmação que o Ozempic ajuda a emagrecer, trouxe também várias informações sobre o uso do Ozempic, como por exemplo, efeitos colaterais, efeitos graves, efeitos não graves e também com relação à quantidade de peso que os pacientes perderam. E aí nesse caso é importante você saber que o emagrecimento deve ser encarado sempre no longo prazo. Existem aquelas promessas de internet, né? Emagreça 5 quilos em uma semana, aí você entra aí num programa desses aí para emagrecer 5 quilos em uma semana, emagrece, na outra semana volta tudo de novo, aí você fala: poxa, emagrecer é fácil, difícil é manter. Não, emagrecer é difícil, fácil é manter. E você não emagreceu, você perdeu líquido, por isso que voltou tudo. Então, na verdade, você não emagreceu. Ninguém emagrece 5 quilos em uma semana. No máximo 1,5 kg, 2 se você passar os 7 dias sem comer nada, só na água. Se você passar 7 dias na água, tem um vídeo sobre isso aqui no meu canal, viu? Se você passar, eu fiz essas contas. Se você passar 7 dias na água, sem comer absolutamente nada, você vai perder menos de 2 quilos. Se você for uma pessoa que tiver um peso médio, uma estatura média, uma idade média. Então dá uma olhada aí nesse vídeo depois, que aí você vai ver. Não existe emagrecimento em uma semana. Então, olhando para o longo prazo, a gente tem os resultados do Ozempic, que é a semaglutida injetável, e é sobre isso que eu vou falar agora. O resultado foi o seguinte: 14,9% do peso corporal foi o que a média das pessoas emagreceram ao longo de 16 meses. Se a gente partir para uma conta simples, considerando aí uma pessoa com 100 ou 110 quilos, isso vai dar mais ou menos 1 quilo por mês. É isso que você deve esperar? Não. Por quê? Eu já expliquei em outro vídeo que esse resultado é uma média, mas existe a heterogeneidade das pessoas. Por exemplo, 34% das pessoas que estavam no estudo emagreceram mais de 20% do peso corporal ao longo dos 16 meses. Ou seja, 34% das pessoas emagreceram muito. Então você pode, por exemplo, ser uma dessas pessoas. E se esses 34% emagreceram muito, significa que os outros 66% emagreceram bem menos do que, inclusive, 14,9%, para poder dar essa média, né? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: uma de cada 3 pessoas que utilizam o Ozempic vão conseguir emagrecer. As outras 2 não vão emagrecer pouco ou quase nada. Quando eu digo pouco ou quase nada, é menos de 10% do peso corporal. Então imagina, você tem 80 quilos, o seu peso ideal é 60 quilos, você precisa perder 20 quilos, e aí você utilizou o Ozempic ao longo de 1 ano e meio quase, em dose alta,
e você só conseguiu emagrecer, por exemplo, 4 ou 5 quilos. Isso foi um emagrecimento que uma dieta poderia ter dado um resultado, não necessariamente a medicação aí foi determinante. Isso é muito pouco para quem emagrece aí ao longo de 1 ano e meio, quase, 1 ano e 4 meses, né? Então é disso que eu estou falando. Por outro lado, existem pessoas que têm lá seus 80 quilos e que emagreceram os 20 quilos ao longo dos 16 meses. Então essas pessoas emagreceram mais de 20% do seu peso. Então isso é muito relativo. Então é como eu estou dizendo, uma pessoa vai emagrecer muito e as outras duas vão emagrecer pouco ou quase nada. Então novamente a gente volta para a resposta da pergunta que tem aqui no título desse vídeo. Quantos quilos emagrece em um mês? Isso depende do seu peso, depende de se você é o respondedor ao Ozempic e depende também do quanto você precisa perder, da sua altura, do seu IMC. Então, na verdade, aí coloque respondendo assim, tentando encontrar uma resposta, em média, meio a 1 quilo por mês é razoável. É um resultado razoável de longo prazo. Lembrando que a gente não está falando isso do primeiro mês. O primeiro mês a gente está ali na empolgação, cumpre tudo, faz tudo certinho. Eu estou falando aí ao longo de 16 meses, 1 ano e 4 meses. Então, quando a gente pensa no longo prazo, é um bom resultado. Se você perder, por exemplo, 1 quilo por mês, em 16 meses você perdeu 16 quilos. É muita coisa. 16 quilos muda a vida de uma pessoa. Eu perdi 18 e mudou minha vida. Eu estou completamente renovado. Eu sou outra pessoa depois que eu emagreci. Então, na verdade, é relevante se a gente pensa no longo prazo. Aí você deve estar se perguntando, sim, e se eu for uma dessas duas pessoas que não emagrece, o que é que eu faço? Provavelmente você deve ter alguma questão comportamental que te impede de emagrecer apesar do uso do Ozempic. Eu vejo isso sempre. Muitos pacientes que me procuram justamente estão em uso do Ozempic e não estão emagrecendo. E aí a gente faz a avaliação comportamental, acerta a medicação e aí o paciente passa a emagrecer. Então, na verdade, isso é o que provavelmente existe. O emagrecimento implica na aplicação de uma técnica, que são 4 passos. E o primeiro passo dele é definir o seu perfil de comportamento e aprender a controlá-lo. Você pode ser o formiga, que gosta de doce, o beliscador, que faz muitos lanchinhos, o comilão, que come muito nas refeições, ou o ansioso, que desconta suas frustrações na comida. Então você tem que primeiro definir quem é você. Se você tem algum desses 4 comportamentos, ele precisa ser abordado e a gente pode fazer essa abordagem inclusive com medicações, com tratamentos de remédio, para poder controlar esses impulsos e a partir daí a gente ter uma resposta bem melhor. E eu digo para vocês, quando a gente une as coisas, e a gente não tem isso em estudos, mas quando a gente une, na minha experiência, o uso de medicações que controlam o comportamento com o uso do Ozempic, o resultado fica muito melhor. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado e lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você precisa emagrecer, mas não sabe por onde começar, ou se você já fez de tudo para emagrecer e não consegue, você pode emagrecer comigo. Existem 2 maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas, que se chama Emagrecimento Online. São consultas realizadas através da internet, então você não precisa sair de casa, é muito prático. Eu vou pessoalmente analisar o seu perfil, solicitar exames de segurança e traçar a melhor estratégia para você, incluindo a possibilidade de utilizarmos medicações que eu vou prescrever utilizando receituários eletrônicos com assinatura digital, tudo regulamentado e fiscalizado pelo Conselho Federal de Medicina. Ou, se você preferir, você pode fazer o meu curso, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso online para você aprender a técnica do emagrecimento, a técnica que eu desenvolvi, que são os 4 passos para você emagrecer. Nele você vai ter também dinâmicas de autoconhecimento para você entender qual é o seu perfil de comportamento e aprender a lidar com suas emoções, seus instintos e assim você conseguir o melhor resultado no seu emagrecimento. É um conhecimento bem interessante para você ter, para utilizar para o resto da sua vida,
tanto para você emagrecer, como também para você manter o peso. Eu realmente indico que você faça os dois, se possível, que você faça as consultas médicas e que você também adquira o curso, porque são complementares. Eu espero que eu te ajude de alguma forma e lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.